Dessa mesma linha aí, a mentalidade americana é uma mentalidade dessa que Totalmente você, diferente. Né? Diferente, né? Tipo assim, a pessoa quer chegar ali aos 30, 40, 45, já com o primeiro milhão. Mas você sabe qual que é a grande diferença? A grande diferença é que lá não tem essas ajudinhas que no Brasil tem, entendeu? Pois é, né? Não Tipo dá pra assim, viver no... Tipo assim, lá a pessoa é obrigada a investir por conta própria, porque não tem ninguém que vai ajudar ela. Então lá, se a gente pegar a população dos Estados Unidos, 65% dos americanos investem na Bolsa de Valores. É. Você sabe quantos por cento no Brasil investe na Bolsa de Valores? Eu falo que nem 10. 5% hoje. 5% hoje, porque deu um boom agora na pandemia que muita gente começou a entrar na Bolsa, talvez do jeito errado, tá? Mas assim, se a gente pegasse em 2020, não dava 2%. Não dava 2%. Então a gente pega os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, 65% investe. No Brasil, um país não desenvolvido, 5%. Quem que está errado? Quem que está certo? Será que é o Brasil que está certo? Não, mas Bolsa de Valores é cassino. Bolsa de Valores não vou investir porque é muito perigoso. Mas por que os países desenvolvidos investem mais de 50% e o Brasil, que não é um país desenvolvido, não investe? Quem que está errado, quem que está certo na jogada, entendeu? É verdade. Marcel, Um outro ponto aqui, daqui a pouco eu já pôs do Celso Tenari aí. Não, na verdade eu queria já deixar aqui aberto pro Marcel para ele dar um recado final pra gente. A gente foi resolvido aqui o nosso questão, né? Quem não sabe, enfim, nós tivemos uma instabilidade, mas resolveu e mandou o sinal aqui, pode tocar o barco. Então a gente vai até meia-noite. Fechou. Não, mas é legal esses assuntos, porque assim, eu até mais uma vez agradeço pela oportunidade de a gente estar falando disso num local tão aberto assim, Sim. Porque são assuntos que muita gente tem curiosidade, mas acha que é algo tão complicado. E às vezes a pessoa nem busca informação porque acha que é muito difícil e não é para ela, entendeu? Então esse é o maior problema. Cara, então a gente tem que começar a democratizar essas informações, porque assim, muita gente não sabe que pode começar. É para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Não é aquela ideia de que já que eu tô investindo não vou falar para ninguém, não existe. Tem espaço para todo mundo, né? Sabe um negócio que me incomodava muito? Assim, eu tô começando agora os investimentos variados, né? Algo que eu tinha como uma barreira gigantesca, eu falava assim, mas como que eu vou abrir uma conta numa corretora? O que é isso, né? Eu tenho que abrir na certa, eu tenho que saber exatamente o que fazer, qual banco abrir. Isso, e por fim, assim, talvez a minha conclusão tá errada, mas eu quero a tua opinião nisso. E por fim, não é nada disso para mim. Eu poderia abrir em qualquer uma delas que eu teria acesso ao investimento da mesma forma. Sim. Algumas diferenças mínimas, né? E muito mais diferenças de plataforma, de usabilidade, e não do... operacional, né? Operacional, e não do investimento em si. Esse é um erro que muita gente comete, tá? Eu recebo muita pergunta. Eu acho que se eu for parar para mensurar a maior quantidade de perguntas que eu recebo no Instagram... beleza, igual hoje eu tenho lá 160 mil seguidores praticamente. Sim. O que o pessoal mais me pergunta falando de investimento é: em qual corretora eu abro a conta? Por quê? Porque isso é um tabu que as pessoas têm. Por quê? Porque o brasileiro foi criado em banco. A gente fala, se não é Itaú, Brasil, Caixa Econômica ou Santander, o pessoal fala, não sei o que fazer. O pessoal acha que tudo é golpe, entendeu? O pessoal acha que tudo é golpe. Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender é: banco foi feito para você... Vamos pegar aqui. Não é investimento que você faz lá. Banco oferece serviços financeiros. Só que isso não significa que é investimento. Investimento a gente faz em corretora. Então, por exemplo, eu tenho dois caminhos, né? Então eu falo muito de investimento e falo muito de milhas também, que é uma forma de a gente rentabilizar e aumentar os nossos ganhos. Então, por exemplo, milhas é banco. Por quê? Porque eu preciso dos serviços financeiros do banco me fornecer aquele crédito para eu ganhar dinheiro em cima do crédito dele. Ou seja, eu estou ganhando dinheiro de alguém que sempre roubou meu dinheiro, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Então, basicamente, eu estou dando um jogo ao contrário no banco quando eu falo de milhas. O mundo capotou, né? A roda virou. O jogo virou. A gente está aprendendo agora a rentabilizar com isso aí. Só que os investimentos, a gente não investe no banco. Por quê? Porque o banco é só querendo sugar da gente. Sim. Então, assim, o banco, normalmente,
você consegue investir num banco? Consegue. Só que por que eu vou investir num banco, por exemplo, no Banco do Brasil? Não sei se pode falar o nome, já falei. Só não pode, por exemplo, porque a gente tem patrocínio com o Nubank. Então, por exemplo, eu vou investir no Banco do Brasil. Ele cobra para mim uma taxa de corretagem para investir pelo Banco do Brasil de R$5. Sendo que eu posso abrir conta em uma corretora gratuita e investir sem pagar nada. É a mesma coisa que eu vou fazer. Entendeu? Então por que eu vou pagar R$5? Aí você pensa assim, ah não, Marcelo, mas R$5 é pouca coisa. Pouca coisa? Pega, investe R$100, é 5% de R$100. Ou seja, se você investiu 100 e já está pagando 5 de taxa, o seu investimento tem que valorizar mais quanto só para você pagar aquela taxa que você já gastou investindo errado, entendeu? Total. Então o que é a corretora? A corretora nada mais é, eu chamo a corretora como sendo um supermercado. Por que um supermercado? Ah, eu vou no supermercado A e eu quero comprar arroz, por exemplo. Eu vou no supermercado para comprar arroz, tem lá a marca A, B e C. Beleza, tá um preço naquele supermercado. Se eu for no outro supermercado, vai estar o mesmo arroz A, B e C, talvez com outros preços. O que muda? Ah, talvez mude que aquele outro supermercado tem uma musiquinha mais legal, aquele outro tem um ar-condicionado mais legal, aquele outro ali eu acho que tem um pessoal mais legal que vai. Ah, não, aquele ali é mais perto da minha casa. Beleza, só que é tudo supermercado. Tem os mesmos produtos. A corretora é a mesma coisa, entendeu? Então, a corretora, ele basicamente é um lugar que vai te oferecer os produtos financeiros. E você define onde você quer investir. Só que qual que é aquela questão? Tem uma forma que a corretora quer rentabilizar em cima também. Sim. E aí eles oferecem, ah não, eu tenho uma assessoria diferenciada, eu tenho um negócio assim. Aí se você não tem o conhecimento, você acaba pagando para alguém fazer. Então, principal de tudo é o quê? Você ter o conhecimento para você saber como você vai investir, né? Você consegue dar alguns nomes pra gente? De corretora? De corretora, é. O que você diria? Hoje, para a gente começar, a gente tem várias corretoras gratuitas. O primeiro ponto que você tem que entender é o que você quer investir. Então, assim, não adianta a gente falar assim, Marcelo, mas eu não sei nada, não sei, eu sou totalmente leigo, eu quero começar do zero. Então, assim, a gente tem dois tipos de investimento, que é o investimento de renda fixa e o investimento de renda variável. Tá? O que é renda fixa? Renda fixa é isso que a gente estava falando aqui agora. Baseado em taxa Selic. E dentro daqueles 3 pilares que você colocou, a renda fixa ela tem segurança e liquidez. Depende, porque tem vários tipos de renda fixa, entendeu? Por exemplo, tem renda fixa que eu invisto e eu só consigo resgatar o meu dinheiro daqui a 5 anos. Então ele vai ter muita segurança, vai ter uma rentabilidade maior do que a média, porque talvez a taxa Selic hoje está pagando 13, mas esse investimento pode pagar 16, entendeu? Legal. Só que durante 5 anos eu não posso pegar aquele dinheiro de volta. Então, sem liquidez. Abrir mão da liquidez. Eu abro mão da liquidez para ganhar um pouco mais lá na frente. Da hora. Entendeu? Isso é uma renda fixa. Então, a renda... né? Porque, você não vai poder mexer no dinheiro. Vamos supor assim, o que normalmente eu recomendo esse tipo de investimento? Vamos supor que você recebeu um dinheiro que você não estava esperando. Ah, beleza, vamos supor que eu fiz um trabalho ali, ou peguei um saque do FGTS, alguma coisa assim, que é um dinheiro que eu não estava contando com ele. Se você deixar ele lá numa liquidez rápida, se você não tem a consciência ainda, talvez você vai gastar esse dinheiro com besteira. Então, assim, pega ele e deixa investido num lugar aí com 3 anos, 4 anos, alguma coisa um pouquinho mais à frente, com rentabilidade maior, que lá na frente você resgata ele com juros, por exemplo. É uma forma também, entendeu? Então, a renda fixa, o que é a renda fixa? A renda fixa nada mais é do que um tipo de você investir que você já sabe quando que você vai ter rentabilidade e quanto você vai ter de rentabilidade. Ele já está definido. Então, por exemplo, a taxa Selic, eu sei que ela rende 13% ao ano. Se eu deixar investido por 10 anos, eu vou ter esse valor aí que você calculou. É renda fixa. A renda variável não. A renda variável é a bolsa de valores. Então, pode ser que tenha uma ação que valorize 400% num ano, como pode ser que ela desvalorize 80% num ano. Entendeu? Então, aí é o risco. É mais complexo, não é? Aí, dos 3 pilares, a segurança eu vou deixar um pouco de lado. Ah, mas então você está falando que na bolsa não é seguro. Não estou falando que não é seguro. Eu estou falando que pode, se você investir do jeito errado, você pode perder dinheiro. Por quê? Porque você pode comprar uma ação e ela desvalorizar 70%, você não sabe o que você faz, você vende aquela ação, ou seja, perdeu 60%. Então entendeu? O risco é maior. Então, a gente tira a segurança porque o risco é maior, só que a gente tem ainda liquidez, porque eu vendo uma ação, eu consigo pegar o dinheiro no outro dia, com 2 dias úteis. Sim. E eu tenho um potencial de rentabilidade muito grande, porque não é garantia, é potencial. Pode ser que eu compre uma ação e ela valorize 20% em um dia, pode acontecer.
entendeu? Então eu tenho um potencial, mas é muito mais risco. Então o primeiro passo é você definir onde você vai começar. Para você começar, sempre começa na renda fixa. Por quê? Porque a segurança é o primeiro, entendeu? Então você vai começar na renda fixa. Então, qual corretora que eu abro a conta? Eu indico você abrir em corretoras com taxa zero. Então é simples. É só digitar no Google também, assim, corretora taxa zero. Vai aparecer uma lista lá. Então, por exemplo, a gente tem a Rico, a gente tem a Nuinvest, a gente tem a Clear, a gente tem a Orama. No Invest eu tô começando a usar. A Nuinvest é bem boa, porque ela tem bastante opção de renda fixa também. A Orama é bem boa também. Basicamente, eu acho que essas 5 são as principais, assim, que a gente tem. Quando entra...